o malvado, Malvadex. o copeiro, o brabo, que O vence... clube da luta, né? Clube da luta, essa foi boa, velho. Essa foi boa. Um filme, tá? Clube Recomendação de aqui. porradas do Flamengo. CPF agora. É CPF, mudou a sigla. Mas enfim, cara, o Flamengo volta a vencer. Depois de 3 partidas, vence no Maracanã. O Grêmio que virou um freguês do Flamengo, né, galera? O Grêmio Não, é. É Pô, o bebezinho virou do uma- Flamengo. virou É uma o bebezinho do freguesia Flamengo. bizarra, irmão. Bizarro. O Farid ficou maluco, irmão. Vocês viram dessa vez? Pô, não Meu irmão, o vi. Farid ficou maluco, irmão. O Farid Ah, no ficou YouTube? maluco. Mano, ele ficou transtornado. Não tô ouvindo nada que tá falando. Oi. Fala. O Ele Grêmio falou? consegue fazer gol no Flamengo. 3 jogos, tomou 6 gols, não fez um. Não é possível. O Grêmio, a torcida não merece isso. Um abraço pro Farid que de repente ligou pro Felipe Melo. Pô, Mais exatamente. nem menos. Essa treta foi bizarra, pô. Que treta é essa, mano? E tipo assim, ligou pro Felipe Melo querendo cobrar o Felipe Melo por ter criticado a arbitragem. Tipo assim, o Grêmio ganhou, irmão. O Grêmio ganhou, tipo assim. Ele passou, E né, aí, mano? e aí, tipo Passou, assim, Farid. ele foi pra dar uma cutucada no Felipe Melo. Aí, Felipe. E aí o Felipe Tomou Melo, uma tipo assim, invertida, filho. tomou uma virada de chave, uma virada de mesa, e aí ele, puto com o Felipe Melo por ter desligado. Quer falar da minha ética? Eu sou jornalista, irmão. E o Felipe Melo, você já tem que falar com a minha assessoria, irmão. Quem te passou meu número? Quem te passou meu número? Aí ele, Eu não. A fonte nunca se entrega, eu não filho. revelo minha fonte nem por tortura! A fonte não se revela jamais! E ele fica vermelho a veia saltando. Mano, na moral, não dá com esse cara, mano. Não, e o Esse cara é sotaque muito gaúcho bom, fica melhor Cara, ainda. me pega, essa me parada, pega, né, cara? O sotaque gaúcho é muito engraçado, velho. Tem um gaúcho lá no trabalho, o Cinegra. Mas Lembro enfim, logo dele. Arthur, o que você achou desse jogo, da situação e tudo do Flamengo? Quero começar com você. Você ficou surpresa? Tudo bem. Não, vai ser você mesmo, irmão. Cara, então. Fala aí a sua opinião. Aí, a gente fala essas coisas, aí vagabundo vai falar que a gente é brigado, que a gente... Cara, a gente pode gosta. levantar esse ponto aqui? Levanta. A verdade é que eu te odeio, irmão. A gente não se gosta, mas a gente. Exato. Cara, olha só, chegou até a gente, semana passada, eu acho, que eu e o LF a gente é brigado, pô. Aparentam ser tretados. E eu e o LF a gente cara. aparenta ser tretado, rapaziada. Conheço o LF desde quando, LF? 2021, né? Que a gente entrou na faculdade. Pô, que isso, cara. A gente é irmão. Fizemos a primeira versão do Sports Arena junto. Primeira versão do Esporte da Arena. Primeira versão, o embrião do Sports Arena. Era Mas um se pouquinho- viram pessoalmente 2 vezes sem ser na duas faculdade. vezes na faculdade, assim. Tá ligado? Pô, Mas, isso é pô, bizarro. a Ele gente foge gosta- da gente, né, Ele Vini? foge da gente. O Arthur foge da gente, tá, rapaziada? A verdade mesmo, vocês querem a verdade? O Arthur não gosta da gente. E aí, tipo assim, cola com a gente pra fazer live, etc e tal. Mas, tipo assim, qual é, Arthur? Brota aqui em casa pra gente jogar um videogame. Mano, não vai dar. Não vai dar. Vou levar minha avó na capoeira, tá ligado? É, Tipo, tem que ensinar ele meu inventa peixe a alguma coisa. nadar. É. A última vez eu tinha que dar banho no meu peixe, tudo pra fazer. Aí. Mas, cara, porque eu moro longe deles. Eu moro longe. Não, É, mentira. mora longe. O Gustavo, que tava aqui nos comentários, mora em Jacarepaguá. Ah, qual é, Gustavo? Vamos marcar um basquete? Vambora. Vem de 99 moto, filho. Até Mesquita Já vai que jogar o é mais basquete. perto da sua casa do que aqui de casa. Mas Ah, eu vou. é. Mas eu vou. Você mora onde? Cara, eu moro... Não vou dar meu endereço aqui, né? Não. Ah, mas Cara, eu moro aqui... bairro. Vou falar, rapaziada, beleza. Eu moro, cara, perto do Rio Centro. Perto do Aí. Rio Centro. Isso aí é mais conhecido como o quê? Barra da Tijuca, pô. Curicica, Não. Curicica, perto de Jacarepaguá, pô. Não, é Curicica, pô. Curicica, é perto da Globo. Inclusive, Então. a Globo, deixa eu falar aqui, o Bial falou que Projac antigamente era porque era, tipo, projeto Jacarepaguá, vocês sabiam disso? Sério? Só que agora a Globo é em Curicica, então tinha que ser Procuna. Que isso? Curicica, né? Ele falou isso no programa dele, pô. Ele falou isso com aquela Procure. menina. Procure. Procu, mas é melhor Projac. Mas enfim, falando do jogo. Olha só, antes de falar Cara, do jogo, eu quero pedir informação. desculpa. Eu quero pedir Ih, desculpa, porque eu vou me estender um pouco. Porque eu não. Enfim, eu queria analisar o jogo um pouco mais taticamente falando.
Porque eu acho que esse jogo teve algumas nuances interessantes. E eu, que talvez de nós três aqui seja o maior crítico do trabalho do Sampaoli, eu acho que hoje eu vou poder... Caiu a live. Pra mim não caiu, não. Ah, caiu. Caiu a live. Voltou? Voltou a live? Praticamente Vou esperar falando. estabilizar então. O maior crítico do trabalho E aí, do Sampaoli. beleza, Acho que estabilizou. Olha só, hoje eu vou poder... Eu tava aqui assim. Acho que eu vou me estender um pouco, mas é o seguinte. Eu talvez seja o maior caiu, crítico do trabalho do Sampaoli de nós três aqui, né? Voltou? Bato muito no trabalho do Sampaoli. Mas eu acho que hoje eu posso falar coisas boas dele, porque eu acho que teve algumas nuances e algumas coisas interessantes do treinador argentino nessa partida, tá? A gente fala muito aqui do Sampaoli, que talvez ele não entenda muito os jogadores, não entenda individualmente o que cada um tem a oferecer, e talvez por isso eles não funcionam como um time e o desempenho, obviamente, cai. Mas eu acho que nessa partida específica ele tentou mudar, tá? Ele tentou mudar, e eu acho que a gente pôde perceber isso na escalação inicial do Flamengo. Porque o Flamengo do Jorge Sampaoli, na grande maioria das vezes, ele joga no 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, uma linha de 4 defensores atrás, 2 volantes, uma linha de 3 no meio campo, e na maioria das vezes o Gabriel Barbosa, o Gabigol, como referência lá na frente. Mas nessa partida em específico, ele entrou num 4-4-2. O que ele fez? Ele tentou retornar o momento áureo do Jorge Jesus, por exemplo, onde tinha basicamente Bruno Henrique e Gabriel como dupla de ataque, a Arrascaeta funcionando ali como camisa 10, ele fazendo esse losango no meio campo com Eric Pulgar como primeiro volante, Gerson um meia pela esquerda, Vitor Hugo um meia pela direita. O que isso possibilita para o Flamengo? Isso dá muito mais liberdade para os jogadores conversarem em campo, né? O Bruno Henrique fica mais próximo do Gabigol, consequentemente mais próximo do Arrascaeta, e o Gerson, com isso, como o Bruno Henrique não está espetado na ponta, ele tem muito mais liberdade para jogar como meia e às vezes até como ponta esquerda. É algo que o Vini fala bastante aqui, uma posição que ele já fez com o Sampaoli, lá quando jogaram juntos, não, quando o Sampaoli treinou o Gerson lá na França, até porque o Felipe Luiz não é esse cara, ele não é um lateral que sobe a todo momento como o Ayrton Lucas, por exemplo. Então acaba que o Gerson consegue ocupar aquele espaço ali com muita liberdade. Isso foi muito interessante para o Flamengo. De novo, deu muita liberdade para os jogadores para tentar retornar aquele momento áureo do time. Gosto disso? Gosto, tá? Acho essa ideia do Sampaoli muito maneira e acho que isso era uma coisa que talvez tivesse em falta na temporada do Flamengo, né? Talvez ele abrir mão de alguns conceitos que ele entende para se adaptar ao time. Foi algo que eu falei aqui na semana passada. Ele mesmo disse que o treinador tem que se adaptar ao time, não ao contrário. Nessa partida a gente viu ele fazendo isso. Arthur, você acha que deu certo? Não sei se deu muito certo. Não sei se deu muito certo, porque ao decorrer da partida a gente pôde perceber que o próprio Sampaoli mudou. O Sampaoli ele volta para aquele 4-2-3-1 dele, ele abre o Bruno Henrique, abre o Vitor Hugo, deixa o Arrascaeta ali no meio e desce o Gerson para fazer uma dupla ali de volantes com o Pulgar. E o Flamengo pecou muito nisso, né? Quando o Flamengo faz isso, ele cai muito de produção. Isso eu tô falando ali, dos últimos 15 minutos do primeiro tempo até o começo do segundo, que foi o momento onde o Flamengo oscilou muito e o Grêmio foi muito para cima no jogo. A marcação do Flamengo não encaixou e eu acho que esse talvez seja o grande problema do 4-2-3-1 do Flamengo. O time ainda não consegue se identificar muito bem defensivamente. Os jogadores às vezes não ficam muito próximos, não tem tanto esse entendimento de espaço, os jogadores às vezes não sabem para onde corre, como correr, quando correr. O time fica muito disperso. E o que aconteceu? Ele mudou de novo. Por isso que eu falei que teve nuances positivas, porque o Jorge Sampaoli ousou nesse jogo, coisa que a gente não está tão acostumado a ver. Ele mudou nesse jogo. E aí o que ele faz? E foi talvez um dos momentos mais polêmicos do jogo, que foi a substituição do Gabriel, né? Ele tira o Gabigol e o Vitor Hugo, coloca o Thiago Maia e o Luiz Araújo. Com isso, ele deixa o Flamengo funcionando quase num 4-3-3 ou então num 4-2-4. Uma linha de 4 jogadores atrás, 2 volantes no meio campo, que foi o Eric Pulgar e o Thiago Maia, e a linha de 4 com Luiz Araújo e Bruno Henrique espetados lá na frente, Gerson e Arrascaeta. O Gerson funcionando quase que como um camisa 10 e o Arrascaeta como esse falso 9. Mas óbvio, os jogadores ficavam trocando de posição. Hora um ia, hora um ficava. O que isso trouxe para o Flamengo? No meu entendimento, talvez o melhor momento do Flamengo no jogo. A gente pode perceber isso pelas estatísticas. O Flamengo, nesse momento, a partir da entrada desses dois, teve 9 finalizações, enquanto o Grêmio só teve uma. O Flamengo teve 7 erradas e 2 certas. O Grêmio não teve nenhuma certa. Óbvio, teve o gol, mas o gol foi anulado. E isso,
O Grêmio também alterou, só que o Grêmio alterou, ficou também nesse 4-2-4, mas de uma forma diferente, porque estava com 2 centroavantes. Ou seja, o Grêmio já estava no desespero e estava indo totalmente pro ataque. Com o Flamengo jogando no 4-2-4, no momento defensivo, o Gerson descia junto com o Luiz Araújo também. E na frente ficava só Bruno Henrique e Arrascaeta. Então o Flamengo se defendia em 2 linhas de 4 de uma forma muito compacta, o que dificultava muito a entrada do Grêmio na área do Flamengo e também possibilitava o time trabalhar muito nas transições, porque deixava o Bruno Henrique, por exemplo, que é uma válvula de escape muito livre. E junto com a Arrascaeta ali, o Bruno Henrique correndo em velocidade muito rápido, ele vira uma arma muito forte, porque ele pode ser pifado a todo momento. E eu acho que isso foi muito interessante para o Flamengo, ver como o Sampaoli se comporta nessas situações e como talvez ele precise abrir mão de algumas convicções para o elenco ficar mais coeso, o jogo do Flamengo fluir melhor. Eu acho que uma frase muito interessante sobre isso é que talvez não era o jogo que a gente queria como torcedor, porque o Flamengo não foi um primor técnico, não foi um primor de criação. É por isso que eu digo que eu acho que não deu tão certo quanto ele esperava. Mas talvez fosse o jogo que a gente necessitava. Porque era um jogo que, diante de todas essas circunstâncias que o Flamengo está vivendo na temporada, principalmente pré-semifinal, né, essa segunda partida, o Flamengo precisava ganhar confiança. O elenco parecia estar um pouco desconectado uns com os outros. O trabalho do Sampaoli, às vezes, ali na corda bamba, muitas críticas, o time passando só incerteza pro torcedor. E ganhar esse jogo da maneira que ganhou, talvez não tão brilhante quanto a primeira partida, mas seguro e sabendo se adaptar em alguns momentos, eu acho que foi muito importante. Então acho que essa partida pro Jorge Sampaoli, cara, de novo, não foi tão brilhante, mas acho que foi uma das melhores partidas dele. Foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático, e eu acho que se a gente ver mais disso, talvez o Flamengo possa dar alguns respiros a mais na temporada e trabalhar com mais paz até a final da Copa do Brasil, por exemplo, que vai ser daqui a um mês. Então, enfim, gostei dessa partida do Jorge Sampaoli. Não, perfeito, cara. Mas fala aí, Vini. Não, pode falar. Eu também gostei da partida. O que me incomoda um pouco é essa frieza do Sampaoli com a torcida e com a própria equipe do Flamengo. Você citou... Meu áudio tá bom aí pra vocês? Tá bom? Tá bom. Não, porque eu liguei o ventilador que tá quente aqui, eu fiquei com medo de estar vazando. Mas essa frieza me incomoda um pouco. Você citou, por exemplo, aquela parada, foi o Vini até que citou, Dorival aqui no Maracanã, os jogadores vão lá, abraçam ele. Pô, aquele afeto, carinho de o técnico que passou aqui. Você via, vou dar um exemplo do Jorge Jesus. O Flamengo vencia um jogo ou não perdia e tudo mais. Pô, vai na torcida, agradece a torcida, cumprimenta os jogadores. Irmão, o Flamengo venceu a partida ontem, se classificou pra final. O árbitro nem apitou o jogo, o Sampaoli já estava ali ansioso, apitou o jogo, foi embora, irmão. Virou as costas e saiu de campo. Não cumprimentou nenhum jogador, não agradeceu a torcida, que é o principal fundamento do Flamengo, que é a sua torcida que está sempre ali apoiando. Isso me incomoda muito, essa frieza dele com os jogadores e com a sua torcida. Isso me incomoda mesmo, profundamente, porque, cara, pra mim isso é pífio. O cara tá no Flamengo, irmão. Flamengo é sentimento. Todo mundo sabe como é Flamengo, principalmente flamenguistas vão saber mais sobre isso. É essa parada de identificação com quem tá ali em campo, com quem tá na beira do campo. Por isso muito Jorge Jesus se deu bem por essa parada. O próprio Dorival era um cara coração pra caramba com os jogadores, com a torcida. Eu não vejo isso com o Sampaoli, isso me incomoda bastante, tá? Bastante mesmo. Não sei se vocês vão concordar com esse meu pensamento, mas é algo que me incomoda, essa distância dele com os jogadores. Até teve aquela situação do gol, comemorar com o Sampaoli ali, mas eu achei aquilo ali bem forçado, bem forçado mesmo. Foi uma atitude mais do Arrascaeta, do capitão, de tentar apaziguar o caos que foi os 2 dias, quinta-feira e quarta-feira, do que qualquer outra coisa, tipo assim, do Sampaoli tomar essa atitude, ou algo conversado antes. Gente, se a gente fizer o gol, vamos lá, vem na minha direção, vamos se abraçar, mostrar pra gente vamos mostrar pela torcida e pra todo mundo que a gente tá unido. Acho que isso não partiu nem um pouco do Sampaoli, isso nem passava pela cabeça dele, tá ligado? Mas enfim, isso me incomoda, mas eu vou falar um pouco agora sobre o jogo. Foi um início de jogo bem nervoso, momentos do bastidores do Flamengo tensos acabaram culminando para isso. A gente tinha aquele clima de tensão no Maracanã, a torcida meio apreensiva, pô, será que isso vai refletir em campo? Será que o Flamengo vai entrar mal abalado com as coisas que aconteceram? Na minha visão, isso não aconteceu. Eu achei que o Flamengo entrou bem na partida, entrou confiante, tentando buscar o jogo como sempre, e logo no começo teve aquela chance do Bruno Henrique naquela jogada trabalhada. Gerson deixou na cabeça dele, só que o Grando acabou defendendo. Foi uma defesaça do goleiro do Grêmio.
Grêmio, que vem sendo um destaque da equipe tricolor gaúcha. Bom goleiro. E, cara, claro que o Grêmio pressiona, o Grêmio precisava reverter um placar de 2 gols de diferença. É natural que o Grêmio fosse buscar esse jogo, tentar aproveitar bastante das falhas do Flamengo e tentar ir para cima do Flamengo. Nem foi tanto assim, mas claro que ia tentar, precisava da vitória, já estava 2-0 no placar mesmo, vamos tentar ver o que dá, irmão. E o que me incomodou bastante também foi o espaço que o Flamengo estava dando para Luís Soares. Ele não estava numa noite muito inspirada, perdeu as chances que ele teve, mas imagina se está numa noite inspirada. Era 2 gols ali para os pênaltis, às vezes até o terceiro, e já era, irmão, já era a classificação dentro de casa. O Flamengo deu muito espaço para ele, deu sorte pro azar. Na minha opinião, o Flamengo deu sorte pro azar, mas acabou que o cara não estava inspirado. Então, saca a classificação de 2-0, mais uma grande partida do Matheus Cunha, criticamos bastante ele aqui por causa da Libertadores, críticas com razão, mas dessa vez ele ajudou bastante o Flamengo, fez uma partida segura e tranquila, e eu concordo com você, Arthur, quando você diz sobre a saída do Gabigol e a entrada do Luiz Araújo. Mutante o time do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo melhorou muito. Foi no momento onde o Flamengo estava muito mal na partida e o Grêmio sufocando muito mais ainda do que já estava. A saída do Gabigol, que não vem fazendo uma boa temporada, tudo bem, é o Gabigol, um jogador histórico do Flamengo, decisivo em grandes momentos. Até nessa Copa do Brasil, foi decisivo contra o Fluminense, foi decisivo contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio no jogo de ida, mas não vem fazendo uma boa temporada. A gente tem que admitir isso aqui. É ídolo. Beleza, Gabigol, você é ídolo, mas não tá fazendo uma boa temporada, não faz bons jogos, virou um cara previsível. Falei isso com meu pai ontem. Gabigol virou um cara previsível. Ele fez isso no começo do jogo. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Ele vai pegar aquela bola ali mais pra direita, vai cortar pra esquerda e vai tentar chutar. Não importa se quem tá na frente dele ou não, ele vai chutar. Ele tentou isso. Se vocês verem os lances, é porque nem foi pros melhores momentos esse lance. Pegou na defesa do Grêmio. Ele virou um cara previsível. Ou ele vai tentar isso, ou ele vai pegar aquela bola na direita e tentar fazer aquele levantamento pra área buscando a segunda trave. Virou um cara previsível, não tem mais aquele toque que ele tinha especial no jogo, sabe? Fazer uma jogada diferenciada. Ele nunca foi esse craque de bola, de tentar um drible ou um passe diferenciado. Mas no seu auge no Flamengo, diria de 2019 a 2020 ali, ele pelo menos tentava fazer algumas coisas diferenciadas. Um mano a mano, conseguia. Um mano a mano, um chute diferenciado. Agora não. É um cara previsível. Previsível demais, irmão. Um dos atacantes mais previsíveis do futebol brasileiro. Todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Literalmente já sabe que ele vai pegar a bola, vai tentar cortar para a esquerda, que é a direita dele tá sem confiança nenhuma, nunca foi o forte, mas ultimamente tá sem confiança nenhuma na perna direita. Ele vai tentar o corte para a esquerda e vai chutar, ou vai tentar aquele lançamentozinho. Então, o Gabigol, ele é muito mais, hoje em dia, ele é muito mais importante e melhor para o Flamengo sem a bola do que com a própria bola, tá ligado? Porque, concordo. Em relação a fazer o facão, eu acho que tem poucos atacantes no Brasil que fazem o facão como ele faz, que é aquela passagem diagonal entre as linhas de defesa da equipe. E além, né, do facão, é um cara que se posiciona muito bem dentro da área, né? Que sabe achar os espaços em vazio. Não é à toa que o gol contra o Fluminense, segundo gol que decreta a classificação, foi um oportunismo dele, tá dentro da área no lugar certo, contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, é um cara de bom posicionamento. Mas fora isso que você falou, esses bons fatores dele, ele não faz uma boa temporada, tá uma temporada apagada, tanto é que o Pedro, sendo reserva, tem muito mais gols que ele na temporada, mesmo sendo reserva e estando encostado no Flamengo atualmente. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí o Flamengo conta um pouco com a sorte na segunda etapa, teve bola na trave do Ferreirinha, até esse momento que tem a substituição e o Luiz Araújo entra e muda o jogo. E aí chega o lance do pênalti, bem duvidoso, na minha opinião foi pênalti, teve gente que achou que não foi, acho que pode ser discutido. Ah, mas teve lances parecidos, quem tá o jogo não marcou. Beleza, mas aí foi erro da arbitragem, não quer dizer, eu vejo muita gente falar isso, pro Flamengo nesse jogo marcou, mas tal time não marcou. Cara, tudo bem. Era pra ter marcado tal time. Era pra ter marcado pênalti contra o Fluminense. Era pra ter marcado pênalti contra o Inter. Não sei o que lá. Mas, pô, não quer dizer se... Então a regra tem que mudar. Quando é pro Flamengo, não vale.
Foi pro Flamengo, não pode ter pênalti. Quando o Flamengo não pode ter jogador impedido. É sempre assim nas redes sociais, tá, galera? Eu vejo muito isso nos grupos de WhatsApp, então, principalmente. Cada besteira que a gente vê o pessoal falando, eu achei que foi pênalti, mas não quer dizer, o Vini pode achar que não foi, mas não quer dizer que isso seja, porque no outro jogo lá não deu, aí deu nesse. Aí não tem que marcar também nesse. Se os dois jogos foram pênalti, um não marcou, foi erro do juiz lá naquele jogo. Foi erro do VAR naquele jogo, às vezes não sinalizou certo pro juiz. Não quer dizer que não é pra marcar nesse, que na minha opinião foi pênalti. E aí depois do gol o jogo ficou frio, o Flamengo segurou a vantagem e aí ganhou uma sobrevida na temporada, já que está bem distante do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Pode ser que no segundo turno aconteça uma remontada, que eu acho bem difícil, já está eliminado na Libertadores, então acredito que seja o foco principal do Flamengo na temporada, essa final, além do valor financeiro, pode salvar a temporada futebolisticamente falando do Flamengo. Esse é o meu ponto de vista aí sobre esse jogo. Quero saber de você agora, Vini, dá a sua opinião aí. Cara, então, em relação à formação, a gente não pode falar que o São Paulo não tenta, porque é o 32º jogo dele no Flamengo e a 32ª... Vou espirrar. Saúde! Enfim, é o 32º jogo do São Paulo no Flamengo e a 32ª escalação diferente que ele usa. Não só mexendo na formação tática, mas também na entrada dos jogadores, a escolha deles em relação aos jogadores que entram. Como bem trouxe o Arthur, eu vou falar um pouco do jogo porque vocês falaram muito bem, mas como trouxe o Arthur, ele entrou com aquele losango no meio de campo, algo que, tipo assim, dá uma liberdade a mais pro Arrascaeta, não dá aquela responsabilidade tanto de marcar. Eu acho que o Arrascaeta precisa disso, de verdade. Ele precisa dessa tranquilidade de não ter tanta responsabilidade para voltar a marcar e ter a bola nos pés quando precisa, porque a gente fala muito que o Flamengo trabalha nessa temporada especialmente com lampejos dos jogadores, e o Arrascaeta, sem tanta responsabilidade para marcar, contar com o lampejo dele é muito importante para o Flamengo. Mas, enfim, cara, o Flamengo venceu de 1-0, pênalti polêmico, muita gente dizendo que foi, muita gente dizendo que não foi, mas é o que a gente estava até falando no grupo ontem, lá no Resenha Esportes Arena, que se você não faz parte, tem um linkzinho aí na descrição e vem com a gente gente estava comentando isso, pelo fato da arbitragem ser muito amadora e ter muita falta de critério, a gente acaba até se confundindo no que é pênalti e no que não é. A gente fica, tipo assim, entre a cruz e a espada, porque a gente sabe da regra, a gente entende a regra, a gente para pra ler as coisas, né? E, tipo assim, numa semana na outra semana não é, então, tipo assim, fica até difícil da gente comparar, da gente saber o que é critério, literalmente, porque os árbitros não têm critério, e a gente acaba se esbarrando com a nossa convicção, com a convicção dos árbitros que mudam a cada semana. Então, é muito complicado em relação a isso. Mas, em relação ao jogo, foi um jogo meio que seguro do Flamengo. O Flamengo não jogou muito bem na primeira partida, não jogou nada bem nessa segunda. Achei que faltou muita, não vontade do Flamengo, mas às vezes, sei lá, faltou um lampejo, né? Como a gente vem falando há muito tempo. Mas acabou saindo vitorioso. E a Copa do Brasil, não só a Copa do Brasil, mas campeonatos mata-mata, são campeonatos que não importa somente jogar ou não jogar, importa o resultado. Se você vence, tem a vantagem no segundo jogo, se você joga com o resultado debaixo do braço, isso aí faz parte do jogo. Você jogar com o regulamento debaixo do braço e garantir uma vaga para uma final, que é o que pode salvar a temporada do Flamengo de não ser um desastre. Ser algo muito negativo, uma temporada negativa por tudo que aconteceu na temporada, principalmente relacionado à diretoria, mas não ser um desastre total do Flamengo não ser campeão em nenhuma das 6 competições que disputou.